Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes, e aí então já peço a vocês que não deixem de acompanhar o site Rádio Amantes pelo endereço radioamantes.com e também do canal Feras do Rádio aqui no YouTube. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, ativar sininho, enfim, explorar esse canal que é dedicado ao rádio em toda a sua essência. Aqui você tem notícia, informação, análise e memória, muitos registros históricos aqui de grandes radialistas que eu e você admiramos aí. E hoje eu vou falar sobre uma efeméride do rádio, uma efeméride muito importante, inclusive já está aqui na tela. 20 anos da Band News FM, inclusive já está aí, né, o logo comemorativo dessa data, no próximo dia 20 de maio, para quem estiver assistindo antes, ou no dia 20 de maio, para quem estiver assistindo nessa data, a Rádio Band News estreou então em maio. Aliás, maio é um ótimo período para você estrear programação, colocar emissora no ar, estrear programas. Daqui a pouco eu até vou falar um pouquinho aí sobre isso. Mas, de qualquer forma, a Band News está aí comemorando seus 20 anos, consolidada aí como uma das redes de rádio notícias mais importantes aqui do país. É claro que nesse vídeo eu não vou pretender contar a história da Band News em detalhes, eu vou aqui falar de alguns fatos importantes da sua história, tá? E destacar aqui alguns profissionais que foram ou são importantíssimos aqui na trajetória da emissora. E eu já vou começar falando que a Rádio Band News ela foi criada a partir então das cinzas, vamos dizer dessa forma, aqui da Rádio Sucesso ou da Rádio Cidade FM em 96,9. Eu já contei aqui, na verdade não fui bem eu, mas eu já coloquei um vídeo aqui recente com a história da Rádio Cidade barra Sucesso, por que ela teve que mudar de nome e por que ela acabou. Inclusive depois eu vou deixar aqui uma indicação do vídeo para vocês assistirem, mas eu acho que talvez se não fosse essa frequência dos 96,9, talvez a Band News não estaria hoje chegando ao seu 20º aniversário. E eu vou aqui então mostrar um dos seus primeiros profissionais, tá aí, Carlos Nascimento. Carlos Nascimento foi o primeiro apresentador da Band News. E aqui eu também vou dar vou fazer aqui focalizando rápido aqui, não sei se vocês sabem, mas ele é pai do Júlio Ettore, que é um grande camarada que hoje faz sucesso aqui no YouTube falando sobre música, especialmente o rock nacional aí em todas as suas vertentes, nos anos 80, anos 90, enfim, é um trabalho muito bacana que eu gosto bastante e vocês veem que certas coisas estão no DNA. Então, o Júlio Ettore aí com uma capacidade de pesquisa, uma capacidade de comunicação muito importante está herdado aí do pai, que foi um dos primeiros apresentadores da Band News FM. Ele já estava no Grupo Band fazendo o jornal, repetindo, e aí casou uma coisa com a outra, e ele foi um dos primeiros âncoras aí do jornal principal, que era veiculado a partir das 7h30 da manhã. Então, o Carlos Nascimento foi o primeiro âncora da Band News. Eu vou colocar aqui na tela um texto muito interessante que eu peguei do Observatório da Imprensa, que está republicado no site Rádio Base, do Ademar Altieri, explicando alguns conceitos que eu acho que são importantes para vocês entenderem o que era o projeto da Band News. Então, aqui, Band News FM, melhor do que a CBN, então, eu quero chamar a atenção para esse segundo parágrafo aqui. A Band News traz novidades em várias frentes e a maioria dela chega ao Brasil com um certo atraso. Por exemplo, é a primeira emissora do país a adotar de fato o formato All News, transmitindo notícias o tempo todo em noticiários consecutivos atualizados continuamente 24 horas por dia. O que se viu no Brasil até agora foram emissoras erradamente chamadas de All News, pois apresentam notícias mescladas com programas de debates, entrevistas longas e, em alguns casos, até futebol. Esse formato, adotado, por exemplo, pela rede CBN, não é All News e sim News Talk. A diferença, então, entre os dois é acentuada. Então, quem for lembrar aí, quem for puxar pela memória, deve lembrar que o começo da Band News era assim, eram blocos de 20 minutos de notícias que eram atualizados constantemente. Então, eles imaginavam a programação como se fosse um disco de pizza, com esses blocos de 20 minutos, e aí os editores atualizavam, retiravam, incluíam notícias e os locutores iam lendo aí, claro, com espaço para intervalos, com espaço para boletins ao vivo. Esse modelo, então, como o próprio Ademar Altieri escreveu, ele foi importado de fora. Uma pena que
o Brasil, que tem uma grande tradição no radiojornalismo, tradição histórica no radiojornalismo, não tenha sido capaz de criar um modelo para um projeto tão importante como esse, um projeto de rede nacional de notícias, que é algo que a Band News queria, que a Grupo Bandeirantes, melhor dizendo, queria há muito tempo. Então, uma pena que tiveram que importar um modelo e não criar um modelo nacional. Não sei se talvez a adaptação fosse um caso a ser considerado, mas de qualquer forma, o que a gente ouve hoje na Band News FM 20 anos depois é muito diferente daquilo que a gente ouvia lá no começo. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês. Realmente, então, essa diferença do modelo All News, que era o que a Bandeirantes, o Band News, queria fazer aqui no começo, do que é a News on Talk, que é hoje adotado por muitas emissoras, a CBN, a Gaúcha, a Rádio Bandeirantes também, a Jovem Pan, se bem que hoje a Jovem Pan, hoje ela é mais focada em televisão, mas durante muito tempo também ela adotou esse formato de Talk and News, tá? Eu vou seguir aqui, então, agora mostrando os primeiros colunistas. Um deles é o José Simão, né? Quem diria que o José Simão, um dos camaradas aí que foi forjado na imprensa escrita, ele tinha uma coluna na Folha de São Paulo, uma coluna humorística, que ele fazia uma crítica de televisão bem humorada, depois ele passou por outras áreas, área política, área de costumes, então ele foi convidado então para dar uma forma radiofônica àquilo que ele já fazia no jornal. Demorou muito para engrenar, mas depois o Zé Simão acabou sendo um dos colunistas mais admirados, mais queridos da Band News FM, e talvez acho que a química dele com o Boechat serviu muito para que, de repente, essa coluna dele deslanchasse. Daqui a pouco eu até vou falar do Boechat, que ele merece aí uma análise à parte, ele merece aí alguns minutos à parte para a gente poder falar da importância dele para a Band News. Outro colunista também, que começou nessa primeira fase da Band News, lá em 2005, foi o Roberto Avallone. Roberto Avallone, que também já estava no Grupo Bandeirantes, ele, então, acabou tendo um comentário esportivo. Alguns anos mais tarde, ele foi substituído pelo Milton Neves, mas vale destacar isso. O Roberto Avallone, então, foi um dos primeiros analistas esportivos da Band News. O futebol só iria entrar bem depois das transmissões esportivas, também é algo que eu vou falar aqui mais adiante para vocês. E aí, eu já quero então falar sobre este camarada aqui, Ricardo Boechat. Talvez foi a partir do momento em que ele assumiu o microfone do principal jornal da emissora, repetindo, o Carlos Nascimento teve que sair, até porque ele se transferiu para o SBT, então ficou o cargo vago, e como o Boechat já fazia a Band News no Rio de Janeiro e também já fazia TV, o jornal local da Bandeirantes no Rio de Janeiro, foi a solução mais natural, puxar o Boechat para São Paulo, ele assume o principal jornal da rede Band News e assume o principal jornal da televisão, que é o Jornal da Band. E eu acho que, repetindo, foi aqui que foi o grande salto da Band News FM. Por que eu digo isso? Porque, assim, todos nós, quem é aqui do meio, sabe da capacidade, conhecia a capacidade profissional do Boechat como um jornalista de texto. Ele é um camarada que se dedicou àquelas colunas de notas curtas em jornais como o Globo, também ele passou pelo JB, e dando informações exclusivas. Então, uma dessas informações foi a venda do Copacabana Palace, o que era da família Gimli, e também foi vendida a um grupo estrangeiro, Copacabana, que está sempre no noticiário, especialmente aí nos shows que acontecem no Rio de Janeiro. A gente teve o exemplo da Lady Gaga vindo aqui recentemente. Então, o Boechat, ele tinha essa capacidade noticiosa, ele já era conhecido, já era admirado por essa possibilidade assim de antecipar informações exclusivas, só que no rádio foi descoberta então a capacidade dele como comunicador. Então ele segurava uma programação ao vivo, fazia longos comentários sem ser cansativo, sem ser tedioso, e claro também, que eu acho que é algo que todos nós aqui que mexemos com comunicação queremos. Então, o Boechat conseguiu unir essas capacidades e ele acabou caindo no gosto do público. Aquela indignação, aquela coisa do jornalismo indignado, com as autoridades também, fez uma enorme diferença. E aí, então, eu acho que por isso que eu digo que a partir do momento em que o Boechat assumiu o microfone da Band News, a emissora passou a deslanchar, cresceu em audiência. Nos primeiros meses, nos primeiros anos, ela mal saía aí dos 15 mil ouvintes por minuto, e depois
ela começou a ter um aumento de ouvintes, tanto que em algumas praças, hoje ela está à frente da CBN. No Rio de Janeiro, durante muitos anos, a CBN, que é onde fica a sede da Globo, do Grupo Globo, a CBN ficou atrás da Band News no Ibope. E com a morte do Boechat, então, a apresentação do jornal principal, ela acabou, então, parando nas mãos do Eduardo Barão. Claro que eu não posso esquecer também das outras profissionais que já trabalharam nesse jornal com o Boechat, Carla Bigato, a Sheila Magalhães, enfim, a Tatiana Vasconcelos, que hoje está na CBN, que fizeram, então, esse jornal, ajudaram a consolidar, então, ao público cativo, e o Eduardo Barão acabou substituindo, então, num primeiro momento, o Boechat na condução desse jornal, e hoje ele é o correspondente, não só da Band News, mas do Grupo Bandeirantes em Nova York. Então, ele também tem um programa lá na Band News, chamado Band News Station, que é logo na hora do almoço, em que ele fala sobre o noticiário internacional. Hoje, quem tá comandando esse jornalístico é o Luiz Megali, que, inclusive, né, também fez parte das primeiras equipes aí da Band News. Inclusive, ele fez um movimento curioso na carreira dele, que é o de estar na internet, hoje fazer parte do jornalismo da internet. Então, agora, ele tem um expediente de manhã na Band News e agora, no final da tarde, ele participa aí de um projeto jornalístico dos estúdios Flow, que é o Flow News. Então, é um movimento bastante interessante de carreira e também algo que impressiona é o fato da Bandeirantes não estar implicando com isso. E agora eu vou falar das colunas também, né? Que além do noticiário, haviam muitas colunas e colunas de qualidade. Então, essa dupla aqui que eu vou mostrar para vocês, mais na parte de trás da imagem está a Roseli Saião e aqui na frente está a Inês de Castro. E elas comandavam o programa Seus Filhos, né? Que era um programa que, inclusive, eu até fiz uma recomendação para o pessoal da PCA no próprio blog, uma pena que eu não consegui colocar aqui nesses slides que eu estou mostrando para você, que eu sempre faço um pedido, eu sempre dou uma sugestão para a PCA, não faço parte do júri deles, mas eu sempre dou aqui algumas sugestões, e em 2013 eu escrevi um texto elogiando o programa, falando das qualidades do programa Seus Filhos e sugerindo à PCA que desse um prêmio para elas. Infelizmente não fui ouvido, mas o elogio ficou, o elogio permaneceu. Por quê? Porque uma das coisas que preocupam muito a população hoje em dia é a criação dos filhos. E a Roseli Saião, ela é uma profissional que já tinha uma experiência de imprensa escrita, escrevendo sobre questões de sexualidade no Notícias Populares, que era um jornal popular, e depois na Folha de São Paulo, no caderno Folhetim. Então, ela é uma profissional que tem essa experiência em questões de comportamento, então ela falava sobre educação e criação dos filhos com a ajuda da Inês de Castro também, que fazia a pauta do programa, fazia a condução e era uma química perfeita. Uma pena que, repetindo, a PCA não ouviu aí o meu clamor por esse quadro, mas fica então esse registro, né, desse ótimo programa aí com essas excelentes profissionais. Outro também, eu até já tinha mostrado ele, mas outro também que também tinha um programete lá na Band News, chamava o Brasil que não acaba mais, é o Marcelo Duarte. Marcelo Duarte, que hoje, né, enveredou a sua carreira pelo lado das curiosidades, né, que são informações relevantes, mas assim, são aquelas curiosidades que a gente diria antigamente que eram de almanaque. Então ele fez uma versão para a Band News, só que agora abrangendo questões relacionadas ao país, ao Brasil. Então ele teve também essa parte lá, acabou saindo quando ele acabou sendo desligado do Grupo Bandeirantes de Comunicação e ele perdeu lá o seu programa, o Você é Curioso. Outra característica da Band News também foi o de chamar personalidades para fazerem quadros de curta duração na emissora. Então, eu quero destacar aqui, então, dois deles. O primeiro é o Quadrante, com o Paulo Altran. Os outros dois também vão na mesma linha, só que com o nome é diferente. Mas o Paulo Altran, em um determinado momento, ele participava da programação da Band News, lendo textos literários, trechos de música, que é uma forma de assim inspirar as pessoas, inspirar os ouvintes. Então, o Paulo Altran comandou durante muito tempo o Quadrante. E depois, alguns anos depois, a essência desse quadro voltou com o Juca de Oliveira
e o devaneio. Então também o Juca de Oliveira fez esse quadro por alguns anos, inclusive eu tive até uma oportunidade de conversar com ele, não pessoalmente, mas eu tive a oportunidade de entrevistá-lo por uma coluna que eu tive no site da revista Época São Paulo, saudosa revista Época São Paulo, e eu tenho um e-mail que ele me mandou, que eu guardo com carinho até hoje, e eu quero destacar isso. O Juca de Oliveira, então, também acabou fazendo esse quadro com extrema maestria e extremo brilhantismo. E depois, recentemente, o Nelson Freitas retornou com esse quadro. E agora eu vou falar aqui do futebol na Band News FM. Em 2011, ela entrou então de cabeça no segmento aí das transmissões esportivas, que se mantém firmes até hoje. E o primeiro profissional aí que participou dessas narrações foi Odinei Edson, irmão do Osmar Santos, do Oscar Ulisses, e que já fazia Fórmula 1 no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje em dia, inclusive, a Fórmula 1 em rádio ela é veiculada pela Band News FM, mas o Odinei Edson, durante um tempo, fez a narração aí de partidas de futebol. Inclusive, logo na estreia, que foi em março de 2011, ele já pegou aí um fato histórico. Claro que eu vou contextualizar, mas eu estou mostrando aqui o Rogério Ceni justamente por causa disso. A estreia da Band News no futebol, ela ocorreu justamente no momento em que o Rogério Ceni fez o seu 100º gol como jogador profissional. É claro que essa marca tem algumas controvérsias, eu preciso trazê-las aqui até para a gente tentar colocar o máximo de informação possível aí para vocês. É claro que muita gente contesta esses números, por quê? Porque aquela associação que faz toda a estatística do futebol, uma associação europeia, que ela é muito falada, muito comentada na imprensa esportiva, ela não considera, pelo menos até então, até março de 2011, ela não considerava 2 gols que foram feitos em amistoso, mas pelas contas do jogador, ele iria fazer o 100º gol naquela partida. Então, o Odinei Edson, de qualquer forma, ele estreou na Band News num momento assim que acabou sendo um momento relevante para o futebol. Ou seja, o Rogério Ceni fazendo gol em cima de um adversário importante do São Paulo, um adversário tradicional que era o Corinthians, a partida era válida pelo Campeonato Paulista, e por outro lado também tem toda essa questão, pelas contas do jogador, o Odinei Edson está na história, então ele narrou o 100º gol de Rogério Ceni na história do São Paulo. Vai pra bola Rogério Ceni, tentar o 100º gol, vai ser autorizado, pra bola, Rogério tocou, gol! O Dirceu Maravilha, então, acabou assumindo a titularidade das narrações esportivas e ele ficou aí até a época da pandemia. O Alex Miller também foi um dos narradores aí da Band News, ficou bastante tempo aí dividindo as transmissões e até ele ser dispensado pelo grupo numa das inúmeras crises aí que a Bandeirantes passa, né? Quando a gente acha que as coisas vão melhorar, elas não melhoram, então ele acabou saindo aí do grupo Bandeirantes num episódio que até hoje deixa muitas mágoas para ele. Claro, hoje ele está aí atuando no Mesa Redonda da Gazeta também, ele até bem pouco tempo tinha aí o programa na Rádio 9 de Julho, esteve narrando aí no canal Esporte Interativo, mas o Alex Miller também fez parte dessa equipe esportiva da Band News FM. Hoje em dia, o titular das transmissões esportivas é o Marcelo Duó. Marcelo Duó começou na 105 FM, passou pela Rádio Globo e hoje está na Band News. Claro que ele divide aí as suas escalas com outros veículos, especialmente a Rede TV, mas ele está aí firme e forte fazendo as transmissões, dividindo as transmissões com o Silva Júnior. O Léo Fontes hoje é um dos comentaristas, também o Bernardo Ramos também é um dos comentaristas atuais. Alguns nomes que não podem ser esquecidos aí na equipe esportiva da Band News FM são os de Juliana Yamaoka, Arthur Covri e André Coutinho. Seguindo aqui, então, um dos grandes nomes aí da Band News FM atualmente é o Reinaldo Azevedo, que hoje
comanda o jornalístico O É da Coisa no final da tarde. Ele, inclusive, também levou esse jornalístico para a televisão, no Band News TV, começou no rádio e depois está hoje sendo transmitido pela Band News TV, com, inclusive, até bons índices de audiência, claro que dentro do universo das TVs por assinatura e, especialmente, mais fazendo ainda um corte ainda maior dentro do universo das emissoras que atuam no segmento jornalístico, e olha que não são poucas. Então, o ouvinte da Band News teve a oportunidade de acompanhar a virada na carreira do Reinaldo Azevedo, né? Porque ele era um crítico muito forte aí do PT, de Lula, então ele abandonou o antipetismo. O Reinaldo Azevedo hoje é um dos astros da Band News FM e está aí com prestígio e audiência. Então, esses foram alguns destaques históricos aí da Band News FM, que está comemorando 20 anos. Parabéns, não é todo dia que a gente tem um projeto de rádio chegando a essa marca, um projeto longevo. É claro que, às vezes, o que a gente percebe, pelo menos aqui em São Paulo, aqui, a Band News, ela compete em audiência com a Bandeirantes. Outra coisa que eu percebo é que uma acaba roubando a audiência na outra, mas, de qualquer forma, é importante você ter um projeto de rede nacional, que era algo que, repetindo, o Grupo Bandeirantes queria há muito tempo. É bem sucedido, dentro de um mercado aí que já está praticamente saturado, já tem emissoras importantes como a Jovem Pan, que também transmite parte da sua programação jornalística no FM, também temos aí a CBN, que hoje é uma emissora bastante tradicional, tem aí os seus ouvintes fiéis. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.